Amado internauta, amado irmão, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Neste momento eu quero abordar uma questão muito falada nos nossos dias, que é a grande tribulação. Uma pergunta que muitas vezes passa pela nossa mente é esta: a igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação? A respeito disso, muitas opiniões são dadas e muitas vezes se apega aos extremos. Porque quando nós começamos a utilizar os textos, a examinar os textos sagrados, nós vamos ter um entendimento da seguinte forma. Na verdade, a resposta a esta pergunta, se a igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação ou não, é sim e não, por incrível que pareça. Porque a igreja ela é composta de muitas pessoas e a respeito dessas pessoas, o Senhor Jesus deu instruções. E essas instruções estão escritas na nossa Bíblia, no nosso manual de fé e conduta, e segundo as instruções que ali estão registradas, o Senhor Jesus é muito enfático na questão de nos mandar vigiar, nos aconselhar vigiar. Então, só a partir desta questão da vigilância, nós já percebemos a seguinte conclusão. Se nós dissermos que a igreja passará pela grande tribulação, então alguém vai logo perguntando: se ela passará, qual o significado, qual a validade da questão de vigiar? Mas se nós voltarmos para o outro lado, nós chegaremos ao mesmo ponto. Se a igreja não passará pela grande tribulação, porque então o Senhor Jesus estava nos mandando, nos orientando a vigiar, nós então estaríamos no mesmo ponto. Mas a questão é a seguinte: ela passará, é uma verdade, mas não é uma verdade referente a toda a igreja, ou seja, todos os membros vivos da igreja que estiverem aqui nos últimos dias. Quando o Senhor diz para vigiarmos, Ele estava nos ensinando o seguinte: se nós vigiarmos, ou seja, se nós perseverarmos, se nós estivermos fazendo a tua vontade, a vontade de Deus, então nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas se nós caminharmos de qualquer maneira, se a nossa vida cristã for uma vida cristã relaxada, certamente nós passaremos. Então, por esta razão é que a resposta é sim, passará, e que a resposta também é não, não passará. Então, a conclusão que chegamos é esta: se vamos passar pela grande tribulação, se esse grande sofrimento que este planeta aguarda, se nós vamos sofrer nesse tempo, vai depender da nossa conduta, vai depender de como nós estamos caminhando, de como está o nosso coração com respeito às coisas santas, com respeito às coisas que vêm do alto. E para que isso não fique só em minhas palavras, porque a respeito desta questão nós podemos consultar os teólogos e eles podem dizer, ficar em cima do muro, dizer há muitas linhas e cada um segue o que quer, ou se não pode dizer eu penso que é assim ou eu penso que é de outra forma. Mas não é questão de nós pensarmos e não é uma questão de nós simplesmente dizermos que é um assunto polêmico. É uma questão de seriedade, de tomarmos a palavra de Deus. Ela é muito clara a esse respeito e ao examinar esta palavra nós teremos uma conclusão muito clara.
Geralmente, quando se fala desta questão de a igreja estar aqui nesse tempo da grande tribulação que o Senhor Jesus anunciou, um texto muito usado para afirmar que a igreja está livre desse tempo e que subirá e que será arrebatada antes, é o de Apocalipse 3:10. E lá está escrito assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10 diz isso. E realmente, quando nós lemos rapidamente esse texto de Apocalipse 3:10, nós falamos assim, não, está aqui, está escrito que não passará. Mas nós temos que observar um ponto aqui que não está generalizando para todos os irmãos, para todos aqueles que nasceram de novo e foram incluídos, foram introduzidos na igreja do Senhor Jesus e no corpo de Cristo. Aqui a palavra é uma promessa apenas para aqueles que guardaram, que perseveraram na palavra, ou seja, que andaram de modo digno do reino de Deus. Porque é muito simples nós tomarmos essa palavra e dizer que a igreja não passará e que nós podemos ficar tranquilos a esse respeito e apenas aguardar esse arrebatamento repentino. Mas nós não podemos tomar um ponto isolado da palavra. Esse texto que eu li está dirigido a uma igreja lá da Ásia chamada Filadélfia. Quando nós lemos os textos dirigidos às outras igrejas, nós vamos encontrar muitas repreensões. Quando o Senhor escreve a Éfeso, disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, do 4 ao 5, está dizendo isso. Então, ele escrevendo a Filadélfia, ele disse: porque perseveraste, será guardado da grande tribulação. Mas para Éfeso, ele está dizendo assim, o candeeiro aqui é o testemunho. E o Senhor mesmo, na visão anterior, ele andava entre os 7 candeeiros que tipificava a igreja. Então, ele está dizendo desse testemunho ser tirado. Quando nós continuamos lendo ali, quando ele escreve a Pérgamo, há uma outra repreensão. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quando ele fala atira, nessas mesmas cartas lá, as igrejas da Ásia, ele diz: dei-te tempo para que se arrependesse, mas ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próxima de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele escreve à igreja em Sardes, também ali na Ásia, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A Laodiceia, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A Esmirna, uma igreja ali da Ásia que não sofreu nenhuma repreensão do Senhor, veja o que ele diz, veja que palavra o Senhor diz para a igreja que estava em Esmirna, também na Ásia: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias, para a igreja, especificamente ali da Ásia, eram 10 dias. Mas, historicamente, nós sabemos que também, paralelamente, se refere aos 10 grandes períodos de tribulação vindas do Império Romano. Então, nós vemos que até mesmo quando a igreja era fiel, quando a igreja, mesmo sendo pobre financeiramente, ela era rica no Senhor, o Senhor ainda fala que havia sofrimento, que havia necessidade de ser fiel, de encarar até a morte física, para que assim obtivesse o reino como coroa da vida. Então não devemos pensar que é diferente hoje, que o Senhor vai poupar todos aqueles que pertencem a essa igreja, mesmo que eles estejam sendo materialistas, que eles estejam sendo egoístas, que eles não estejam cuidando dos irmãos, dando-lhe tudo o que eles necessitam, ou seja, auxiliando nesta edificação mútua do corpo de Cristo. Quando o Senhor fala de vigilância, mais especificamente no capítulo 24 de Mateus, nós vemos um grande problema, que profeticamente o Senhor falou a respeito dos nossos dias. A cultura materialista da Irmandade, da Igreja do Senhor Jesus. E sobre essa cultura materialista, assim está escrito: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Mateus 24, do 37 ao 44, fala a respeito desta necessidade de vigilância, e também o Senhor Jesus profetizou como estariam a maioria dos homens da igreja, das pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos. Também, como referência a esta mesma vigilância, o Senhor nos dá este exemplo, esse ensinamento. E nós temos aqui esse texto que se refere aos 2 servos, ou seja, há 2 tipos de servos. Há 2 modelos aqui, um de vigilância e serviço e outro de negligência, né? Quem é, pois, o servo fiel, prudente, a quem o Senhor Jesus confiou os seus conservos para dar-lhes sustento ao seu tempo? Na verdade, é uma parábola aqui se referindo à realidade dos nossos dias. Na verdade, é o Senhor desse servo desta parábola. Mas bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, do 45 ao 51, fala isso. E nós sabemos muito bem que esse choro
e ranger de dente específico a esse texto se refere à grande tribulação. Então, como eu disse no princípio, a condição para que nós venhamos escapar, ficar livre e não sofrer esses horrores que atingirá a terra nos últimos dias é a nossa vigilância, é a nossa fidelidade. Como o texto que nós acabamos de ver aqui, nós não devemos deixar só para os líderes, não devemos pensar que esta incumbência, que este encargo de cuidar dos santos, de cuidar uns dos outros, de lavar os pés uns dos outros, como o próprio Senhor ensinou ali aos 12 discípulos, é a incumbência da liderança, dos pastores, dos obreiros. Isso é responsabilidade direta, dirigida a cada um de nós que fazemos parte deste sacerdócio universal. Então, o que o Senhor espera da nossa fidelidade? Cuidar dos nossos conservos, os nossos companheiros de trabalho, porque estamos todos juntos na mesma seara de Deus. Isto é edificação da igreja, o cuidado uns dos outros ao seu tempo, ou seja, segundo a sua necessidade, aquilo que alguém precisa, não para ostentar conhecimento, ou para ostentar grandeza, ou simplesmente com aquele instinto de repreender, mas sim de cooperar, de humildade, de entender que nós crescemos exatamente para auxiliar os outros a crescerem também. A respeito do cuidado, para que nós devemos cuidar para que aquele dia não venha sobre nós como um laço. Esse é um outro texto que se encontra no Evangelho narrado por Lucas, e assim diz o texto: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, estas são as palavras do Senhor Jesus, nos ensinando, nos exortando, nos atentando para a vigilância. E nós perguntamos mais uma vez, por que o Senhor insiste? Por que o Senhor fala de vigilância? Porque certamente é necessário essa vigilância. Como o texto diz, esse dia pode nos apanhar como laço, mas não é a vontade do Senhor que nos apanhe como laço. Então, a resposta a esta pergunta tão feita nos nossos dias, e que a resposta desta pergunta sempre é voltada para o extremo, ou dizem, na maioria das vezes, que toda a igreja será arrebatada antes, ou que toda a igreja passará pela grande tribulação. Mas nenhuma dessas respostas nesse extremo são verdadeiras. A igreja passará sim, porque se houver uma pessoa que passar, porque nós sabemos muito bem que nem todos estão andando como o Senhor espera que eles andariam, então nós já poderíamos afirmar. Mas infelizmente, nós sabemos que sempre é a minoria. Desde ali a família de Noé com 8 pessoas, Gideão com os 300 homens, em todos os séculos da história, sempre a menor parte é que é fiel. Então, infelizmente, nós podemos afirmar pelas Escrituras que não somente a igreja passará, como a maior parte da igreja passará. Mas também podemos afirmar que o Senhor tem as primícias, aqueles que serão arrebatados na metade da última semana profetizada por Daniel, quando estiver ali aproximando o início da grande tribulação, na metade daquelas 7 semanas de anos, então o Senhor arrebatará as primícias. Este arrebatamento das primícias é um outro assunto que nós temos de abordar separadamente, especificamente, para que o entendimento fique mais claro. Mas com respeito
pergunta, a resposta é: parte da igreja passará pela grande tribulação. Por quê? Porque não estão vigiando, porque não estão atendendo ao conselho do Senhor. Mas também uma parte será arrebatado antes dela, como primícias, como fala o capítulo 14 de Apocalipse. Com respeito à palavra de Deus, em todos os assuntos, não podemos tomar textos isolados, mas temos de analisar um texto em conexão com o outro. E à luz de toda a palavra, esta é a resposta para a pergunta. A igreja passará pela grande tribulação, parte dela passará e parte subirá antes, para encontrar com o Senhor nos ares.